Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje fazer mais um desenho para barrinha de fraldas. Olha só, vou pegar aqui meu papelzinho. Quando eu vou fazer desenho assim para um tecido mais delicado, como é o caso da fralda, eu prefiro fazer logo o risco em um papel para depois eu transferir com carbono, tá? Eu não gosto muito de fazer logo assim de vez, não. Hoje eu vou fazer o nome da menina. O nome vai ser o elemento assim principal. Então eu vou fazer o nome, as letras bem enfeitadinhas e a gente decora um pouquinho, pode decorar um pouquinho em volta se quiser. Mas para todo caso, o foco hoje será o nome. E o nome será bem grande. Eu vou começando aí com a letra M. Vamos começar pelo Maria. Vou deixar ele subindo um pouquinho. Aí eu vou colocando a letra A. Nessa hora de fazer, né, o nome, você vai fazendo livre mesmo ou você pode ir montando aí letrinhas, fazer medidas para que as letras fiquem do mesmo tamanho. Você pode, por exemplo, se tem mais que um A, você sai copiando, você faz um A, depois copia com o grafite aí os demais para que todos eles fiquem iguais. Fica muito ao seu critério. Aí eu já coloquei o M, o A, o R. Agora eu vou colocar aí o I. O I eu vou descer um pouquinho o pingo do I, dividir aí em cima, porque para não passar, né, do tamanho da barrinha da minha fralda. Olha só, eu faço essa divisão. E vou colocar o outro A. Aí, no caso desse outro A, você poderia, por exemplo, estar copiando, né? Passando com carbono para que os dois ficassem iguais. Eu não tenho muito essa preocupação, eu gosto que até ficando um pouco diferente, eu acho até melhor. Eu não me preocupo muito com essa coisa de fazer tudo muito igualzinho, não. Depende também. Às vezes tem alguns riscos de letras, enfim, que eu saio copiando mesmo para fazer tudo muito igual. Mas a minha pintura, o meu desenho, o meu crochê, enfim, as coisas que eu gosto de fazer mais sem muito essa coisa de muita medidinha, de muito igual. Gosto de fazer um pouco mais variado, mais diferente. Principalmente quem acompanha a minha pintura vê como é que eu faço minhas folhinhas, né? As folhas, então, que eu não gosto de pintá-las iguais. As folhas das flores ou o que seja. Bom, agora aí eu já venho decorando um pouquinho o meu M. Eu vou deixar esse M como se tivesse um detalhezinho aí do lado de fora, mas isso eu vou fazer depois, só marquei mesmo a parte de dentro. Vou logo marcar o nome agora, Clara, Maria Clara. Você já deve, quem acompanha, né, o canal, deve ter percebido que eu tô pintando algumas fraldinhas para uma menininha que chama-se Maria Clara. Já tem aí outros vídeos, né, desenho ou pintura, que tem o desenho, fiz a parte para barrinha de fralda e com esse mesmo nome. E vou fazer mais alguns. No entanto, o importante em si, o geral todo, é a ideia que eu quero passar para vocês, cores, detalhes, em a gente tá decorando a letrinha e a gente tá usando as cores para estar fazendo aquela pintura. As letras que você vai usar fica muito a seu critério. O nome que você precisa colocar, né, fica bem a seu critério. Aí eu vou começando já com o Clara, já fiz a ideia do C, do L, do A, o R e tô colocando aí o último A. Agora eu vou precisar decorar um pouco, acendendo já esse risco e decorando um pouco cada uma dessas letrinhas. A gente faz um detalhe diferente para cada uma delas. Não implica dizer que preciso pintar cada uma de uma cor, como a gente já fez em uma fraldinha aí. A gente pode simplesmente fazer, né, trazer algumas ideias assim diferentes de decoração para as letrinhas, no entanto, pintá-las do mesmo tom. Aí, olha, no seu eu vou colocando umas flores, em outras eu vou colocando como se tem um pedacinho de um remendo de outro tecido, alguma costura, um cortezinho, alguns detalhezinhos que tragam um diferencial para cada uma delas. Aí, a letra A para a letra A eu tô colocando tipo uma florzinha
para aquela região de abertura do ar, né? Essa parte aí mais cheinha. Aí eu coloco como se fosse uma florzinha. Você pode desenhar um botãozinho, enfim. É tanta coisa que a gente pode colocar para decorar um pouco, trazer uma ideia mais charmosinha para as nossas letrinhas, as ideias assim infantis, né? Pintura para criança, para bebês, nos dá uma abertura muito grande. Para esse lado, eu vou colocar uma chupetinha, um detalhe, né, ao lado do nome, eu vou colocar o desenho de uma chupetinha. A chupetinha a gente pode também decorar um pouquinho, a parte, principalmente as partes maiores dela, mas no geral será uma chupetinha assim bem simples. E a pintura também será. Aí eu tô só marcando o cantinho onde a chupeta, o bico da chupeta se prende. Essa região aí embaixo do nome Maria, que ele ficou um pouco arredondado assim para cima, eu vou colocar um alfinete, o desenho de um alfinete. Um alfinete assim mais decoradinho, né, que tem uma cabecinha de urso, mas o todo dele é do mesmo jeito, né, do alfinete normal, não tem desenho do alfinete normal, não tem nada demais. Primeiro eu joguei a ideia dele, tô desenhando aí essa cabecinha para decorar um pouco. E o arame em si, a gente faz ele um pouquinho mais enlarguecido para a gente ter um espaço maior de pintura, de pintar com mais tranquilidade, olha só. Aí eu vou colocar uma bola, desenhar uma bola. Para essa bola a gente pode usar também algumas cores ou poucas cores, cores mais suaves, mais delicadas. Os elementos que a gente coloca assim de complemento, é bom que a gente não coloque muito fortes, cores muito chamativas. No caso aí que a gente tá fazendo como o elemento principal o nome, desse um todo, já que esse nome assim é muito grande, porque se você faz aí esse nome já grande, já para chamar a atenção, o nome em si, as letras em si, e coloca os elementos em volta assim muito chamativos também, a cor muito forte, aí a gente desfoca um pouquinho. A gente traz tudo num tom delicado, ou então os elementos que estão em volta mais delicado e o nome com o tom assim mais forte, mais marcadinho, tá bom? Eu vou acelerar um tanto o vídeo, porque agora a gente vai só mesmo escurecer, a ideia já está toda aí no nosso papel e eu vou trazer para vocês só, assim, deixar mais forte para que vocês consigam visualizar em suas casas como ficou, não é o todo, como ficou cada uma das letrinhas. Aí é como se fosse um pedacinho de tecido com o formato do M e um babadinho em volta, um biquinho em volta, algo assim, todo irregular. Vou colocar aí, ó, uma bolinha entre cada uma dessas voltinhas, sabe aqueles biquinhos bordados que lembram um pouco isso aí. Esse M, essa parte maior aí, a gente pode também colocar algum detalhe. Eu tô colocando também umas bolinhas aí, viu? Mas pode colocar o detalhe que você gostar. Agora eu vou fazer o A, deixar ele mais marcado. O A eu vou deixar ele mais simples, vou colocar uma florzinha aí naquela parte, né? Aquela repartiçãozinha. Coloquei umas manchinhas também, umas marquinhas. No caso, eu coloquei umas bolinhas, mas aí você, na hora de pintar, você coloca a do M diferenciado, ou maior ou menor do que a do A, para não ficar tudo parecendo o mesmo tecido. Pode colocar igual também, se gostou. Aí vem o R. O R eu tô colocando como se fosse uma costurinha, um acabamentozinho aí em volta, ou um tecido mais peludinho, algo assim. O nosso I, eu vou contornando ele como se fosse uma costura assim bem grosseira à mão, tá vendo? Mas a gente pode fazer alguns detalhes também por aí. Por exemplo, eu quero, né, fazer umas... deixa eu apagar isso aí, é na parte de cima. Eu quero fazer o detalhe como se fosse um botão, olha só. Essa região aí de cima fosse um botão. E aí embaixo eu vou colocar uns detalhezinhos como umas pequenas flores. Para esse outro A gente pode fazer igual o primeiro. Olha só, o desenho em si é bem parecido, né? Não vou fazer muito diferente. Vou colocar a florzinha também aí, bem parecida.
E vou colocar como se tivesse uns pedacinhos de tecido aí remendado, né? Esse A fosse feito de um tecido e tivesse alguns remendos. Aí é o nosso alfinete, vou deixar ele mais marcado pra gente ver direitinho. Essa parte aí, olha, de dentro, isso seria o ferrinho, né? Aquela partezinha do ferro. O detalhezinho aí de cima, a cabecinha de um ursinho. Olhinho, boquinha, nariz, as orelhas, um todo. E agora vamos seguir para o clara. Começar com essa letra C. Fazer ela grande, tudo bem grande, principalmente a letra maiúscula. As flores que eu vou decorar, essa letrinha, são maiores. Lembra que a gente já colocou um com flor, não é? A letra aí tem umas flores bem pequenininhas. Agora aí a letra L. Uma costurinha aí desse lado. Aí com um ponto maior e uma costurinha aí do lado dessa letra. Eu vou colocar agora esse outro A, que podemos colocar igual a um dos outros, ou também fazer um pouco diferente. A observação é que esse detalhe aí, essa florzinha todos têm. Aí, eu tô fazendo uns risquinhos, uns detalhezinhos que a gente pode pintar como umas manchinhas. O outro R. Já temos um no nosso desenho. Mas a gente pode colocar esse daí um pouco diferente. Eu vou fazer uma costura aí em cima com um tipo de tecido de um lado e um tipo de tecido do outro, para a mesma letrinha. A nossa última letra, o A, que a gente vai fazer também um pouquinho diferente, mas a florzinha aí, ó, mesma florzinha. E o detalhe que a gente pode colocar em cima pode ser o mais variado. Vou colocar uma costurinha assim e só. Agora, vamos acender também a nossa chupetinha. Olha só, a gente também pode colocar um detalhezinho aí em cima da chupeta, não é? E eu vou colocar assim, só para essa parte. Vou colocar também umas flores, viu? Aí, aquela parte da alça da chupeta e finaliza o nosso desenho. Bom, gente, para hoje é isso. Olha só o resultado final. Até a pintura. Beijos. Tchau.